A carta escrita por Tiago. Glória a Deus. Ele não falou o capítulo, não. Tiago, capítulo 4. Tiago 4. Nós vamos ler todo o capítulo 4, que não são muitos versículos, são apenas 17. Só que nós não vamos abordar todos os assuntos que estão dentro desse capítulo. Que esse capítulo ele aborda, são abordados aqui vários assuntos dentro desse capítulo. A carta de Tiago foi o autor. Esse Tiago aqui, irmãos, ele é o Tiago, irmão de Jesus. Esse homem, ele foi um homem tão dedicado. Interessante que no princípio da vida de Tiago, ele não era crente. Ele repudiava o testemunho de Cristo. Mas com o passar do tempo, ele converteu-se. E ele se tornou tão devoto a Deus que o escritor, ele chega a dizer que os joelhos de Tiago ficaram como joelhos de camelo, de tanto tempo que ele gastava em oração. Mataram ele por causa da verdade. E ele morreu. Quando mataram ele, começaram a fazer mal a ele dentro do templo, dentro da recâmara do templo. Mas ele não desistiu de persistir em buscar a presença do Senhor e em orar, buscar a face de Deus. Vamos lá então? Está escrito: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites e dos vossos membros guerreiam? E nada tem. Somos invejosos e cobiçosos. Não podeis alcançar. Podeis esperar, nada tem. e nada podeis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Cuidais vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpar as mãos pecadores, e vós duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz,
que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra? Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, Porque porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós olhais em vossas presunções. toda a glória ao Esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, que sabe fazer o bem não faz, e o não faz, comete Senhor. pecado. Querido Deus, Eterno Pai, amado Pai que está no céu, meu Deus, no nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, a qual temos feito menção da mesma. Pedimos a ti, Pai, faça com que possamos entender a clareza, a profundidade e a eficácia que há na tua palavra. Assim oramos pedindo com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, 11 de junho de 2025, dia em que Deus reservou para mais uma vez nós podermos orar, falar com Deus e também ouvir uma porção da sua palavra. E isso é um privilégio, deve ser algo que devemos estimular a nossa vida, é de estar congregados. Por isso que o escritor da Epístola aos Hebreus, ele diz que não devemos deixar a nossa congregação como é o costume de alguns. Parece que ele já sabia que pela caminhada da igreja ia ter uns crentes que não iam gostar muito de congregar. Eu acho interessante, irmãos, que às vezes alguém me manda uma mensagem e diz: pastor, eu não vou no culto hoje porque, pastor, eu estou passando mal demais. Aí quando no outro dia de manhãzinha eu estou preocupado com ele, passo a noite preocupado com ele. Aí eu penso assim, vou mandar uma mensagem para ele, porque se ontem ele estava passando tão mal na hora de vir para o culto, quem sabe hoje ele já tem que ir para o hospital. Aí eu passo uma mensagem para ele, diz: pastor, rapaz, eu estou aqui, pastor, do outro lado. Engraçado, né, que foi errado. na hora de vir para o culto, estava morrendo, estava só gemendo. E no outro dia cedo, semana mesmo que passou, não me ligou de manhã: pastor, ore por mim que eu estou morrendo, pastor. Meio-dia: pastor, ore por mim que eu estou pior. De noite: agora de noite que eu estou morrendo de novo. Aí eu fui lá de tarde, orei por ela, fui embora. E fui para casa preocupado. Falei: se ela está passando esse tanto de mal que ela está dizendo, amanhã ela vai para o hospital. Aí quando foi no outro dia cedo, eu fui lá de novo para visitar ela. Eu cheguei lá, portãozinho cadeado pelo lado de fora. Falei: esse cadeadozinho ela está passeando na rua. Aí está onde? Não, aqui no 44, não sei mais aonde, não sei mais aonde. Aí, dá para a gente. Não é que a gente seja maldoso, irmãos. Não é que a gente ande tirando conclusões precipitadas, mas parece que a gente vai criando meios
e entrando debaixo de uma capa da desculpa. Qualquer coisa é demais para vir para a igreja. Mas para ir para algum lugar, parece que há uma certa facilidade para se ir para outro lugar, menos de vir para a igreja. Mas é preciso a gente... Pastor João falou uma coisa aqui, no domingo, ele disse uma coisa, o pastor João sempre me surpreende com as colocações dele. Ele disse assim, a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Mas a gente não pode viver só pela alegria do Senhor. A gente tem que ser alegre. A gente não pode viver só pela alegria do Senhor. A gente tem que ser alegre. Você já pensou? Se a gente só se segurar, só se escorar, isso é igual quem gosta de só ouvir notícia ruim. Você não vai disseminar nada de bom, só vai disseminar o que é ruim. Eu tive um tempo na minha vida que quando eu tinha um tempinho, eu gostava de ficar assistindo ações policiais. Um dia minha esposa falou comigo, mas você só vê isso, estranho. A polícia corria atrás de um aqui, corria atrás de outro lá, e prendia o traficante lá, e prendia o traficante lá, e prendia o traficante lá. E a minha mente estava ficando cheia de só gente sendo preso. E quando ela falou isso para mim, eu caí em si. Eu disse, você quer saber uma coisa? O que eu estou ganhando com isso? E eu larguei de mão, deixei aquele trem para lá. Tirei, abandonei. Hoje eu ainda vejo os vídeos, mas eu gosto de ver o cara pelejando com peixe na linha assim, o peixe corre para lá e corre para cá, e corre para lá, porque eu não estou podendo ir, pelo menos ver, eu tenho que continuar vendo, que é para não deixar morrer em mim o sentimento de pescador, que eu tenho. E ter um sentimento de pescador, irmão, não é pecado. Se você me perguntar por que, eu vou dizer, Jesus, os discípulos que ele alistou, a maior parte eram pescadores. Então eu não estou fora do time. Eu estou na reserva, mas continuo no time. Então estou alimentando. Nós vamos ser frutos daquilo que nós vamos fazer reproduzir, frutos daquilo que nós mais alimentarmos. Se nós alimentarmos um sentimento de frustração, de derrota, de fracasso, dessas coisas tudo. A semana passada eu estava passando uma aprovação, irmãos. No dia que eu não estou passando uma aprovação, Maria José, eu fico até preocupado. Quando essa danada vier, ela vai vir em dose dupla. Porque é difícil ter um dia que não tenha uma. E no dia que tem uma, eu já fico até preocupado, porque pode vir a duplicidade dela. Porque todo dia tem uma luta, tem um embate, tem uma peleja. A semana passada, eu estava triste demais da conta, mas muito triste mesmo. Com as coisas ruins. Você sabe o que é uma cadeia de coisa ruim que vai acontecendo na sequência? Uma coisa aconteceu ruim, outra coisa ruim, outra coisa ruim, outra coisa ruim. Eu falei, não pode. Eu não posso viver só de coisa ruim. E aí eu levantei de manhãzinha cedo e eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Comecei a ler, fui lendo. E aí até que eu cheguei na parte, eu não lembro agora o versículo, o capítulo, mas aonde Davi mandou Joabe numerar o povo. Ele ordenou Joabe numerar o povo. Joabe ficou chateado com ele. Que era uma coisa difícil de Joabe fazer, era ficar chateado com Davi. Mas no dia que Davi ordenou ele numerar o povo, Joabe foi, porque
ele obedecia, e se não obedecesse, sofria as consequências, e era dura, era consequência de morte. E Davi manda numerar o povo, e quando a numeração do povo sai, a ira de Deus se acende contra Israel. E a coisa foi ficando estreita, e o Davi já não sabia o que fazer. E o que eu achei interessante foi que quando Davi ele se dirigiu para Jerusalém, ele viu algo que ele nunca tinha visto na vida dele, que foi um anjo. O anjo destruidor com uma espada gigantesca desembainhada. E sabe o que o anjo estava indo fazer? Estava indo destruir Jerusalém. E ele se aperreou quando ele viu o anjo. Ele disse: agora a coisa ficou complicada, porque daqui agora não tem como escapar não. Do gigante eu escapei, do Nabal Deus matou ele, do Saul eu sobrevivi, e das coisas ruins do urso, do leão, escapei de tudo aquilo lá, mas desse anjo aqui eu estou em aperto. E a Bíblia diz que Davi recorre a comprar um lugar para oferecer um sacrifício ao Senhor. E quando ele recorre a comprar, adquirir uma possessão, um local para oferecer o sacrifício, alguém até quis dar para ele, disse: não, o Senhor manda aqui. Ele disse: jamais eu ofereceria alguma coisa ao Senhor que não tivesse me custado um valor. E ele compra o campo e oferece um sacrifício ao Senhor. Mas mesmo assim, a ira de Deus não se aplacou. E naquele dia Deus queria tratar de perto com o que ele havia feito. E 70 mil homens perdem a vida instantaneamente, só por uma decisão tomada precipitada. Meus irmãos, nós servimos a Deus, e às vezes a gente não imagina o tamanho de Deus. A gente faz conjecturas acerca de Deus, e às vezes a gente até ameaça alguém que faz raiva para a gente ameaça: só eu vou orar e Deus vai pesar a mão sobre ele, e Deus vai pesar a mão sobre ela, e Deus vai fazer. Irmãos, às vezes a gente bota o nosso Deus num tamanho tão pequeno, um Deusinho não, pequenininho aqui. Não, nosso Deus, Ele é Senhor no céu e na terra. E o próprio Jesus, Paulo disse que Jesus recebeu um nome que é sobre todo o nome, para que diante do nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão em cima do céu e embaixo da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente pega as nossas pequenezas e transforma elas num gigante na nossa frente, e deixa Jesus bem pequenininho lá no muito longe. É verdade. Traz de Jesus alguém que é quase que Jesus dependesse para resolver alguma coisa, dependesse que alguém desse assim uma ocasião, algo necessário que ele precisasse para juntar provas e juntar mais um tanto de coisa para fazer. Não, irmãos, nós servimos a um Deus que é ilimitado. Ele não pede satisfação para ninguém, não pede conselho de ninguém, não pede permissão de ninguém. Ele não precisa escutar satisfação de ninguém. Quando ele se levanta para resolver, ele resolve. E às vezes a gente fica assim, olhando Deus de um jeito assim, meio que esquisito, né? Olhando Deus meio que limitado. Umas coisas a gente confia na mão de Deus, outras a gente não confia. Os irmãos sabem que eu passei desde janeiro, deixei o camarada morar, era 2 meses para ele morar, ele ficou 6, ainda ficou valente comigo.
E bravo, um dia eu fui falar com ele, disse, eu já consultei um advogado e falei não sei com quem, eu disse, foi. Aí eu fui conversar com os irmãos, os crentes, até com o pastor, conversei com ele. Ele diz, rapaz, isso aí é fácil de resolver. Faz que nem a minha cunhada arrumou um policial, deu uns dinheiro para ele, e o policial foi lá de noite com a ponto 40, com aquele peito rajado, e deu uma rajada para cima, uma rajada para baixo, e o cara correu, escapou e saiu. Fiquei pensando, crente danado de desconvertido. Que crente deslocado. Conversei aqui com os irmãos, apareceu um irmão, falou, eu vou lá, pastor, e eu ajudo, já resolvei. No pontapé. Não. Que Deus é esse que nós estamos servindo? Ora, se nós estamos servindo um Deus que nós temos que fazer uma interna, isso não é o Deus verdadeiro que nós estamos servindo. O nosso Deus, Ele resolve qualquer parada que for preciso. Eu vou enumerar algumas coisas aqui para vocês entenderem o que é que eu estou falando. O capítulo 3 de Daniel, ele conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens hebreus, Nabucodonosor ele constrói uma estátua. A turma da bajulação disseram para ele, olha aí, você é um cara, eu acho que você deve ser reverenciado. Pois é, essa ideia é boa. Pois é, então o senhor faz. E nós vamos ajudar o senhor, nós vamos encostar no senhor aí e vamos baixar um decreto. E tem uma coisa, todo mundo vai ter que bater continência. Todo mundo vai ter que se prostrar. Aí arrumaram tudinho, montaram a estátua, ajeitaram, organizaram, prepararam a banda de música, aquela bateria boa, aquele somzão pesado, estridente, e ajeitaram, e o rei deve ter mandado fazer uma chapinha, ajeitou o cabelo e arrumou, e organizou, e trocou o uniforme, organizou tudo e pronto. Falou, hoje todo mundo aqui vai se prostrar, vai se render. Tem uma coisa, eu acredito que ainda vai ter alguém que vai dizer, isso não é voz de homem, é voz de Deus. Ajeitou tudinho, estava tudo pronto. Mas agora vocês se preparem. Ajeitou, falou, todo mundo aqui, na minha direita, levanta a mão. Aqui no meio, levanta a mão. À minha esquerda, levanta a mão. Aqui atrás, levanta a mão. Não dá para filho. Ele disse, é hoje. É hoje que o negócio vai ficar bom. Mas só é o seguinte, vai ser assim, ó. Quando vocês ouvirem o toque do pífaro, o toque dos tambores, vai tocar a flauta, vai tocar o zabumba, vai tocar o trombone, vai tocar tudo. Quando começar a tocar, vocês tudo vão se prostrar. Aí a turma dos crentes que vê Deus anãozinho desse tamanho, nós não temos o que fazer, foi o rei que ordenou, né? Vamos lá, nós vamos todo mundo aqui, Deus nem vai ver. Aí toca os instrumentos e a turmona lá tudo se curva. Aí sempre tem um cara mais esperto, chega lá no rei e fala, é o seguinte, esse trem aí não bateu muito bem não, esse trem não colou não, completamente. O que vai acontecer? Ele diz, ó, dá uma olhada aí, deixa eu ver. Aí está lá os 3 cabos de pé. Ele diz, não pode, todo mundo se curvou, por que eles não se curvam? Chama eles aqui. Chamaram os caras lá, os caras chegaram lá e falaram, o que foi que aconteceu? Ele disse, olha, é o seguinte, o negócio aí que o senhor está fazendo, esse negócio aí, no nosso dicionário, ele não existe. Como assim? Não existe? Não. Lá nós somos ensinados assim, que nós só se curva diante de Deus. Como é que é? Só diante de Deus.
Não, vocês vão pagar e vão pagar caro. Isso é um desaforo, isso é um desacato, isso é um desamonto com a vossa santidade. Ei, eles dizem: olha, nós vamos dar uma segunda chance para vocês. Quando os instrumentos tocar e o tambor bater, aí vocês correm e dão um jeitinho. Ele diz: olha, é o seguinte, você pode bater bateria, pode bater zabumba, pode tocar trombone, pode tocar teclado, pode tocar o que vocês quiserem, mas nós não seguramos. Como é que é? Não. Então vamos fazer o teste. Segundo teste, nada. Firme, de pé. O rei disse: agora eu já sei como é que eu vou resolver com você. Vou resolver com você no fogo. Você não quer ir no banho-maria, eu vou resolver com você no fogo. Disse: olha, é o seguinte, nós não precisamos discutir muito sobre esse assunto. Porque é assim, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Agora, se Ele não quiser, que é uma questão dele, e isso nós não tem nada a ver com isso, nós vamos para a fornalha. Ele disse: é assim, é desse jeito mesmo. Nós estamos conversando e ponto e acabou. Ele organizou tudo e nada deles se curvaram. O rei ficou enfurecido, enraivecido, rangindo os dentes, batendo o queixo, e os jovens lá firme mesmo. Ele mandou aquecer a fornalha. O historiador diz que foi além do que era de costume, porque aquele dia aqueceram 7 vezes mais. E organizaram e prepararam, e os homens da segurança particular do rei eram só aqueles maromba. Você sabe o que é cabra maromba? É aqueles que toma bomba, que fica todo inchadão, assim, parecendo um cururu quando você cutuca ele. Era só aquela turma. E a turma se preparou e disseram: é agora que nós vamos deixar o rei por cima. É agora, rei, que o senhor vai sair daqui exaltado. Organizaram e pegaram Sadraque, Mesaque e Abdenego e tacaram eles dentro da fornalha. E a história diz que antes que eles jogassem os meninos dentro da fornalha, o fogo estava tão aquecido que aqueles cabas lá, os marombeiros lá, eles morreram de tanto que a temperatura estava alta. Mas o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego caíram lá dentro da fornalha. Glória a Jesus. E eles começaram a fazer isso aqui, ó. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor, passeando pela fornalha, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. De repente, o curioso: vamos ver como é que está o carvãozinho do menino? Dá uma olhada lá, rapaz, rei, esse trem desandou. Como assim? Rei, vem cá, o senhor tem que ver isso aqui. O que aconteceu? Olha como é que estão os meninos. Para lá e para cá, para lá e para cá. Rei, o rei estava espegadinho no olho assim, para enxergar melhor que estava nas mãos. Peraí, mas parece que só queimou desses meninos, só as cordinhas que eles foram atados para serem lançados. Aí, mas como é que é esse negócio? Nós não jogou, foi 3? Foi, pois é. Você não está achando que está vendo nada diferente, não? Não. O que vocês estão vendo diferente? Só é o seguinte: nos colocou 3 lá dentro, mas agora nós estaremos 4. Aleluia. O negócio ficou mais alterado ainda.
Aí o rei deu uma esfregadinha no outro olho direitinho, limpou o olho para lá e para cá. Ele diz: rapaz, é o seguinte, o negócio agora, a chapa esquentou, vai para o nosso lado. Porque o quarto que nós estamos vendo, ele tem a semelhança do Filho dos Deuses. Sabe quem era que estava lá, irmãos? Não era Miguel, não era nem um arcanjo, não era nem um querubim, não era nem um serafim, não era nem um anjo qualquer. Era o próprio Senhor Jesus que estava presente lá, dentro da fornalha. Até aquele dia a Babilônia não tinha definição de Deus verdadeiro. Vocês sabiam, irmãos? Naquele dia foi que foi definido quem era o Deus verdadeiro. Foi a partir daquele dia que eles definiram. Eles tinham muitas entidades que eles cultuavam, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. Aí o rei disse: rapaz, vamos ver, vamos logo resolver essa situação aqui, vamos deixar esse negócio dessa exaltação aí, vamos se humilhar e vamos ajeitar por aqui. Tira os meninos para fora. Tirou os meninos para fora, nem cheiro de fogo tinha neles, eles estavam intactos. Irmãos, eu queria saber como que foi o fechamento, mas quando chegar lá, eu vou perguntar deles, porque nós vamos ter muito tempo para estar papeando lá na eternidade. Eu vou perguntar deles como foi que Nabucodonosor lidou com aquela situação de ver o quarto homem da fornalha que parecia o Filho dos Deuses, e como que ele saiu de lá. Glória a Jesus. E o rei chamou ele e disse: olha, o seguinte, esse Deus de vocês aí está bem além dessas entidades que nós invocamos por aqui. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje para frente, quem falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja feito um turno da casa deles e um toque tem o nome desse Deus, porque o negócio com esse Deus é apertado, o negócio com ele é justinho, o negócio com ele é forte, o negócio com ele não tem nem como se comparar. Vamos esquecer essa história e vamos entender, e vamos fazer logo um culto de ações de graças, porque Deus, como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, não existe outro igual. O seu Deus, irmão, não existe outro igual ao nosso Deus. O nosso Deus é diferenciado, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande, o nosso Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Glória a Deus. E às vezes a gente fica tão assim, tão descrente, velho, parecendo que dá jururu. Você já viu aqueles franguinhos com gongo? Desconfiadinho, biquinho encurvado. Come? Não vou comer não, a minha bucha está grande demais. Dorme? Não vou dormir não, porque eu estou atribulado demais. Está sujeito, toma um comprimido, dorme até amanhã, amanhã é outro dia. Vida que segue. Se não dá para dormir, ajoelha e ora até romper o dia. E amanhã é outro dia e pronto. E vai para frente. Às vezes a gente fica detido em uma situação, irmãos, que aniquila a ação de Deus. Hoje eu li essa carta de Tiago. Eu fui lendo ela até que ela entrasse para dentro de mim. Eu fui uma vez, não deu. Fui outra vez, não deu. Fui outra vez, quando está chegando na metade dela, ligaram. Aí fui de novo, mandaram mensagem. Fui de novo, outra coisa, eu falei, eu vou insistir. Aí a minha esposa veio para cá, eu fui ali para dentro do quartinho das crianças, e assim mesmo ainda entrou um atrevido que ligou quando eu estava fazendo a leitura. Mas eu deixei o celular para lá e lutei, até ela passar para dentro do meu coração. Enquanto ela não passou, irmãos, nós estamos precisando fazer com que a palavra de Deus habite no nosso coração, porque é o que nos dá força, é o que nos dá reação, é o que nos dá instrumentalidade, é o que nos dá entendimento, é o que nos faz compreender e entender quem é o nosso Deus. Glória, glória a Jesus. Glória. Às vezes a gente não sabe quem é Deus. A maior parte das vezes a gente fica lamentando, irmãos. A maior parte dos nossos lamentos é porque nós não sabemos quem é Deus. Desconhecemos Deus. A gente até chora quando alguém conta um testemunho emocionante, a gente chora, fala livros, profetiza, rodopeia, pula, mas a gente mesmo em si, a gente não sabe quem é Deus.
Não trabalha para descobrir quem é Deus. Eu olho no capítulo 14 do livro do Êxodo e fico a pensar. Irmãos, tem cada coisa na Bíblia que a gente só acredita pela fé. Por causa da fé a gente acredita. Camarada, uma multidão de gente cercando ele, apertando de um lado, apertando do outro. E o exército inimigo de um lado, e um monte, e mar pela frente, e tanta coisa, e tanta situação, e gente tentando. O povo disse que a voz do povo é a voz de Deus, mas nunca foi nem vai ser, graças a Deus. Glória, é verdade. E se fosse, o homem estava perdido. Está enrolado. O Moisés ali em uma situação de aperto. E ele sabia como era que fazia as coisas. Quando ele começou a querer resolver as coisas, ele tentou de uma forma. É por isso que Paulo diz que a nossa luta, irmãos, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades inferiores da maldade. Os irmãos sabem muito bem que um dia Moisés foi visitar os campos aonde os hebreus trabalhavam no sistema, a forma escravizada, e quando ele chegou lá, ele viu um egípcio que espancava um hebreu. Ele disse: não pode uma coisa dessa. Esse cara aí, eu fui aqui, eu sou reconhecido como filho da filha de Faraó. Mas na verdade, desses Faraó aí não rola nada de sangue deles na minha veia. O que rola na minha veia é o sangue desse povo aí, desses escravos, desses hebreus. E ele deu contra o egípcio e matou o egípcio, que ele era adestrado, era forte, ele era comandante de exército, e ele sabia como dar um mata-leão no camarada, que ele matava, não precisava nem com a arma, só com as mãos mesmo ele matava. E ele matou o egípcio e enterrou o egípcio na areia. Agora vamos imaginar, ele está diante de uma situação que não era o Egito só, eram os melhores do Egito. Vocês sabiam, irmãos, que após aquele ataque do Egito contra Israel, foi a época que o Egito ficou mais desfalcado de oficiais e de exército. Foi aquele dia. Israel está encantoado. Para um lado não podia ir, que tinha um monte de mais. Para frente tinha o mar, e para trás tinha o exército furioso vindo de lá para cá. Agora vamos imaginar que situação. Alguém chegava e falava: Moisés, dá seus pulos, Moisés. O outro chegava e falava: Moisés, ajuda nós, Moisés, nós vamos morrer todo mundo. Moisés, 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 e um grito daqui, outro grito daquela, e um murmúrio daqui, outro murmúrio daquela. Parece os dias de hoje. E ele lá, ele disse: uma vez eu já tentei resolver com minhas mãos, deu um B.O. horrível. Tive que passar 40 anos fugindo, ausente de tudo, de todo o movimento, de tudo, para escapar. Agora não vou mais fazer isso com minhas mãos, não. Começou a clamar ao Senhor. E o nosso Deus é bom, irmãos, que Ele ouve o clamor do seu povo. O próprio Deus diz para ele: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche, Senhor. Se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente acaba se tornando cheio de questionamento, cheio de mimimi. Senhor, mas como que eu vou dizer para esse povo marchar? Moisés, diga a esse povo que marche. Senhor, mas o mar é largo, Senhor. Pois é, Moisés, mas eu estou dizendo que marche. O que você tem na mão? Senhor, tem uma vara, então usa o que você tem na mão. Se utiliza do que é que você tem. E a Bíblia diz que Moisés estendeu a vara sobre o mar, e o vento soprou. Eu acho bonitinho que nos filminhos animados parece até os peixes pulando na paredezinha de água. E o povo passou. E eu fiquei impactado. Eu sempre tive uma pergunta que não queria se calar dentro de mim. Como que aconteceu daquele povo passar tão rápido, atravessar ali nada mais, nada menos do que 19 quilômetros de extensão, de um lado da terra seca para outra?
E eu fiquei sempre a me questionar, como que Israel passou tão ligeiro? Velhinho de 100 anos, criança recém-nascida, ovelha, cabritinho, bode, vaca, tudo quanto era coisa eles estavam levando, porque eles estavam levando tudo que puderam, eles levaram. Como que se deu para atravessar? Porque se tivesse aberto só um canal estreitinho, eles teriam que passar ali 2 milhões de pessoas para atravessar ali, seria algo quase impossível de acontecer para um período de uma noite. 12 horas só era muito pouco tempo, mas o vento soprou e possivelmente os mesmos 19 que eram para frente eram os mesmos 19 que eram de largura, e o povo entrou e passou a pés enxutos e saiu. Antes que o dia clareasse, o povo já estava em seco na terra. E veio o faraó com o exército dele, trincando, falou: hoje nós mata tudo, nós arrebenta com tudo, não vai sobrar nada. Irmão, tem dia que o diabo vem assim, ele diz: agora eu pego, agora eu mato, agora eu arrebento, agora não vai sobrar nada. Aí o nosso Deus, que é grandão, que é o poderosão de Israel, ele entra na frente e diz: espera aí, para aí um pouquinho, tenha calma, não é assim, isso aqui é propriedade peculiar minha, ninguém toca, ninguém fere, ninguém mata, ninguém destrói, ninguém consome, porque pertence a mim. Glória a Deus. E aí o diabo fica noite e dia caçando, rodeando, segue da Silva Xavier e não consegue te achar, porque o seu Deus é grande e tem poder para resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Depois de tanta luta, a noite para um era dia e o dia para o outro era noite. E nisso eles ficaram até todo mundo sair do outro lado. Não está escrito assim não, mas eu estou parafraseando para você melhor entender. Deus disse assim para Moisés: Moisés, agora é o seguinte, vocês vão passar, vão sair do outro lado, eu não quero que vocês façam nada quando vocês saírem lá não, só quero só que você pegue a banda instrumental, a baterista, pede para ela fazer um jejum, o violonista pede para ele fazer um jejum, o do pandeiro, o do zabumba, o da flauta. Eu quero que vocês formem o coral, que hoje vocês vão cantar um hino, que vai ser essa vez a primeira de muitas que vocês vão cantar. Vocês deixem o conjunto preparadinho, que eu estou preparando uma surpresa para vocês. E lá vem o faraó com o exército e vem com tudo, e fala: agora nós chega, agora nós alcança. E eles entram. E tinha uns cabras no meio do exército dos egípcios que eles eram inteligentes. Ele já tinha visto o que Deus tinha feito. Irmãos, o nosso problema é que a nossa memória ela é rasa. E a gente se esquece do que Deus faz. A gente deixa no esquecimento o que Deus faz. Quantos de nós aqui não houve um dia em que a necessidade estava tão bravia que nós clamamos e Deus disse: não é nem amanhã, não é nem daqui um ano, não é nem daqui a pouco, não, vai ser agora. E a resposta chegou. Foi ou não foi? Mas a gente se esquece disso. Aí Deus ordenou a Moisés: prepara o conjunto, vocês vão cantar um hino novo hoje. E quando o exército entrou para dentro do mar, o camarada disse: rapaz, vamos voltar daqui, esse trem não vai ficar bom para nós. Pelo que eu estou vendo aqui, roda dessa carroça não quer ir, de jeito nenhum, ela está emperrando, tem alguma coisa segurando ela. Não, mas nós vamos ver, que nós é um tal e nós vai dar conta aí. E a carroça não vai, e o trem não anda, e vai amontoando, e vai tumultuando, e a coisa vai ficando difícil, e o cara dizendo: vamos voltar, o Deus dos Hebreus está pelejando contra nós, não vai se dar mal nesse negócio. Não, mas nós temos que mostrar serviço, porque o rei disse que tem que ser assim. Então vamos. Mas vocês vão sabendo que não vamos se dar mal. Quando cuida que não, o conjunto já tudo organizadinho.
Eu penso que é igual o conjunto aqui dos Gideões, né? Prontinho, com a copinha na mão, já tudo preparadinho. Cuida que não, a turma está bem no meião mesmo do mar. 9 quilômetros para um lado, 8 quilômetros, 9 quilômetros para um lado, 9 quilômetros para outro, eles bem no centro do mar, e lá vem. E o negócio descontrola de lá para cá e desce uma barreira de baixo e desce a barreira de cima, e a turma grita, corre porque corre, e corre porque corre. Quem corre o quê? Não dava tempo mais para correr, era para nada, para lado nenhum, porque Deus havia resolvido. Dá um basta. Eu vou profetizar sobre a sua vida. O dia em que Deus resolveu para dar um basta na sua causa, Ele se aproxima. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado até uma glória melhor. O dia em que Deus resolveu dar um basta na sua situação, Ele se aproxima. E você não vai ter como pedir misericórdia, porque quando a ira de Deus se derramar, não há quem possa impedir a ação sobrenatural da mão de Deus operando. Glória a Deus. A Miriam chamou as heroínas da fé e disse: prepare os pandeiros. Prepararam, organizaram. Vamos cuidar que não a barreirona de água desceu e engole daqui, morre, grita gente acolá, e grita gente aqui, grita gente acolá, e peleja e luta, e lá vai. E no outro dia, quando clareou o tempo, a praia estava lastrada. E o que eu achei mais duro foi o próprio Deus dizer que aqueles egípcios que naquele dia Israel os via, nunca mais ele ia os ver. Nunca mais. Naquele sentido ali não. Nunca mais. Outro dia cedo o conjunto se preparou e cantou. Qual foi o hino que eles cantaram? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode repetir isso comigo? E dizer em forte com som: só o Senhor é Deus. 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 Por isso eu vou me lembrar: não adianta potestade, não adianta legião, não adianta inferno, não adianta sistema, não adianta poderio, não adianta exército, não adianta nada contra a igreja do Deus vivo. Não há nada que possa conter ou deter a igreja aqui. É por isso que quando a trombeta soar, não adianta ter o império que seja ele, que ele não vai ter como conter a igreja aqui, que ela vai ultrapassar as dimensões e vai entrar a estar com o Senhor para sempre, para nunca mais voltar. Porque a obra que o nosso Deus faz, ela é imutável, ela é infalível. Aleluia. Deus sempre deu a oportunidade de voltar alguém para contar a história. Eu não acredito que daquele naufrágio dos egípcios escapou alguém pelo barranco e Deus disse: você aí escapa, vai lá, você contar para aqueles camaradas arrogantes lá, porque como que eu resolvo quando eu quero resolver? O cara chegou lá e contou com ele: ai, acabou tudo, não sobrou nada. Pois é, meu filho, que coisa, hein? O nosso Deus, ele é desse tamanho. Sei que eu estou falando resumidamente acerca de quem é o nosso Deus. E o nosso problema, irmãos, é que quando as coisas apertam, no lugar da gente procurar chegar mais para perto de Deus, a gente se alonga de Deus, se afasta de Deus, se distancia de Deus. Você já pensou no dia que os camaradas viram Daniel bonito, bem sucedido, próspero, crente, que eles viram ele e falaram: pai, não pode um camarada desse, nem daqui ele não é. O cara está tirando os nossos privilégios. Vamos dar um jeito desse cara. Só é o seguinte: vamos baixar um decreto contra esse Daniel. Vamos achar um jeito aí, porque aí baixaram o decreto de 30 dias.
E a Bíblia diz que Daniel era bem diferente de nós, os crentes da atualidade. Quando a gente recebe qualquer ameaçazinha, a gente já fica preocupado, né? Está numa agonia, meu Deus, tem que... Rapaz, aonde será que eu arrumo um advogado? Será que eu arrumo? Aí a gente se lembra, aquele conhecido, aquele que eu conheci, quem sabe ele não me ajuda? A gente já fica com esses pensamentos assim. Mas a Bíblia diz que quando Daniel soube do decreto, ele levantava de manhãzinha, Maria José, abria a janelinha no mundo de Jerusalém, estendia as mãozinhas e orava com mãos levantadas. Senhor, abençoa Jerusalém, Senhor, abençoa o rei, abençoa, Deus abençoe, tem misericórdia. Orava. E a turma dizia, vamos vigiar ele, não vai pegar ele com tudo, ele vai dar um vacilo e nós pega ele, monta na cola dele, não vai dar certo. Meio-dia, voltava lá de novo, orava ao Senhor. De tarde, voltava lá de novo, orava ao Senhor. De noite, fechava com a vigília. No outro dia, levantava, não espreguiçadia. Deus abençoe Jerusalém, abençoe todos os termos da terra. Meio-dia de novo, de tarde de novo, de noite de novo da vigília. Crente, de noite no culto de doutrina, domingo na escola dominical, de noite de novo, de manhã de novo, terça-feira no ensaio, terça-feira na oração dos obreiros, firme lá, continuamente, os caras doidos para pegar, até que alguém pegou. Agora eu quero ver como é que ele vai ser. Agora estava com tudo. Foram lá no rei, disseram, rei, aquele camarada. Qual que é o camarada? O Daniel. Não, mas o Daniel não pode ser o Daniel. Eu não sei, senhor, eu estou aqui orando. Se você quer, eu não posso revogar o decreto do rei, não pode voltar atrás. Pois é, infelizmente. Então, o seu decreto contra a minha petição. Vamos ver aqui o que vai dar, né? Vamos ver o que termina. Eles disseram, qual que é a sentença? Cova dos leões. Não tem saída não, é cova dos leões mesmo. Olha, irmãos, aquela cova, eles colocavam cerca de 77 leões lá dentro. Leão mesmo. Tinha pouquinho leão. Eles colocavam só leoa criada, que ela estava recém-dada, a cria, que ela está faminta, ela está sedenta por sangue, por carne, porque os filhotes ficam mamando nela e ela fica com muita vontade de arrumar carne para rasgar. Era o que eles mantinham naquelas covas. Eles pegaram Daniel e o rei ficou ainda triste. Disse, mas não tem o que fazer. Organizaram Daniel. E eu fico a pensar, tem hora que eu paro assim no canto, fico olhando a imagem do rei escorado numa coluna do palácio, pensando, isso aqui o Daniel era um cara tão leal, um cara tão bacana, um cara gente boa, conselheiro, ou um camarada, aquele camarada era um camarada de Deus. Infelizmente. Não quero nem pensar como que vai ser quando cair nas garras daquele leão, o leão pega numa perna, o outro pega na outra, e um arrancar o braço e o outro arrancar o pescoço e detonar, e o Daniel tranquilo na dele. O que o diabo não quer, irmão, é que você viva em paz. Porque o diabo ouviu quando Jesus disse assim, deixe-nos a paz e a minha paz nos dou. O diabo trabalha todo dia para tirar a paz do seu coração. Para ver você agoniado, aperreado, atribulado, e corre para um lado e corre para outro, e reclama e murmura, e fala mal até contra Deus. É isso que o diabo faz todo dia. O Daniel tranquilando, organizado, e lavando o Daniel para dentro daquela cova. E quando ele entra lá, acontece um dos fenômenos que a ciência não consegue explicar. Os especialistas da natureza animal, eles não conseguem dar uma explicação precisa do que aconteceu naquele fenômeno. Mas eu e você que somos crentes, nós sabemos e nós levantamos as nossas mãos e glorificamos ao nosso Deus que é Senhor,
até sobre todos os animais da natureza. O Daniel passa a noite inteira lá. Eu acho bonitinho que eu já vi alguém desenhou, fez um desenhozinho, o Daniel deitado com a cabecinha, usando um leão de travesseiro, e o outro leãozinho servindo de calço para as pernas, para a coluna não doer. Olha que bonitinho, a noite todinha aquecido pela quintura do corpo dos leões. No outro dia, um rei doidinho dizendo, gritando: Daniel, Daniel, sou rei, meu senhor, vive o Senhor. Glória a Deus, Que ele enviou o seu anjo e guardou-me aqui nessa cova. Irmão, vamos acreditar mais no nosso Deus. Vamos crer mais no nosso Deus. Ele é poderoso. Pastor, tem coisa que parece insolúvel, mas para Deus não existe nada impossível. A sua Bíblia, a minha Bíblia, a nossa Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Se para Deus não existe impossível, e se não há nada impossível para o que crê, essa coisa é para mim e para você, essa coisa é para a igreja. Essas ações, elas são para acontecer na minha, na sua e nas nossas vidas, que o nosso Deus é capaz de cumprir com as suas promessas. Glória a Deus. Eu lamento por aqueles rapazes que criaram aquela campanha contra Daniel. Como foi o fechamento da vida deles? Eu, daquele dia que eu li aquele texto que eu vi o Davi se encontrar com um anjo destruidor, e o anjo estava com a espada daquele tamanho, e mesmo depois dele aí oferecer um sacrifício, deu aquela bagaceira toda. Eu falei: você quer saber de uma coisa? Ai de quem se meter contra mim, eu não vou mover uma palha. Olha que Deus ainda está usando esse anjo, né? Deixa por conta dele. Ele vem aí, num instantinho e resolve. Só que, irmãos, os inimigos, eles ouvem a história acerca do nosso Deus, e eles têm que recuar. O camarada fala que não vai fazer, que não faz, mas ele faz. Não tem nada que Deus não faça acontecer na vida do camarada. Eu creio que tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você está esperando em Deus, aproxime-se mais do Senhor. Existe uma coisa que atrai a atenção de Deus. E o que é que atrai a atenção de Deus? Eu vou explicar para os irmãos. Muitos crentes aqui no Brasil, eles se deram mal, sabe por quê? Porque quando o Bolsonaro se elegeu como presidente do Brasil, teve muito crente que diz: agora o Bolsonaro vai mudar tudo, a história vai... Nós vamos viver, eu acho que vai ser até montado paraíso Bolsonaro aqui na terra. Aí estava bonito, e os crentes, como é que eles cantavam? Eles até fizeram mito para cá, e mito para lá, e mito para cá, e mito para lá. Aí Deus foi lá e quebrou os panos no tronco. Aí o mito não se elegeu. Aí lá veio o Lula. Entrou aí o pacotinho de café que tava, a gente pagava um trocadinho, ele virou um leão para a gente comprar, e o negócio foi difícil. Vocês querem ver uma coisa? Deus continua cuidando de nós do mesmo jeito. Levanta a mão quem está aqui nesse ambiente que não comeu hoje pelo menos 3 vezes. Se você não comeu pelo menos 3 vezes, você não comeu porque não quis, porque na geladeira tem frango, tem carne, tem pão, tem torrada, tem achocolatado, tem leite, tem muita coisa lá. Você não comeu porque você não quis. Sabe por quê? Que vindo Bolsonaro, vindo Lula, mudando Bolsonaro, mudando Lula, você continua comendo do mesmo jeito?
porque você serve a um Deus que é independente. Glória a Deus, quem quer que seja o presidente, quem quer que Glória seja o a Deus. governador, quem quer que seja o prefeito, Deus vai continuar cuidando de mim, de você e de nós, e nós vamos continuar calçando, vestindo, Glória a comendo, Deus, dormindo, aleluia. pagando, comprando, vendendo, fazendo, negociando, porque nós estamos sob a tutela de um Deus que pode todas as coisas, estão patentemente sob os seus cuidados. É verdade. Pode se levantar o que quiser se levantar, irmãos. Eu vou concluir essa palavra aqui agora mesmo. Mergulhou a igreja. Ele disse que quer saber uma coisa, eu vou montar um projeto que vai acabar, não vai sobrar um crente sequer. Nenhum para contar a história, não vai sobrar ninguém. A história diz que Nero, ele entrou com uma ação destrutiva e matou, e não deu-se por satisfeito. Depois ele pegou e disse: quer saber uma coisa? Se eu não conseguir uma vez, eu vou conseguir agora na tora. Organizou um esquema. E dos 14 bairros que tinha a cidade, ele mandou queimar 10 bairros e ficou só 4. Quando acabaram, ele disse: sabe quem foi que botou fogo na cidade? Foram os cristãos. Matem todos. Meteu o laço para cima, matando crente, pendurando crente, cortando crente no meio e fazendo e acontecendo. E matou gente. Disse: agora eu vou exterminar com isso. Sabe o que aconteceu? Ele não deu conta, porque a igreja chegou até aqui e ela está aqui hoje. E a Mara Lima gravou um hino dizendo: eu sou a semente do sangue dos irmãos que na arena morreram. Botou para o leão comer, meteu na fogueira, espetou, metia, mandava fazer um pau da ponta fina e metia debaixo do queixo. E o cara passava lá e o crente estava pendurado, como arrancando o olho, comendo o cara ainda vivo, para dizer: vou matar a fé deles, vou matar a força deles, vou acabar com eles. Mas não deu conta, não conseguiu, não tem jeito, não vai dar conta. Ainda que você sofra, você tem quem cuida de você. Ainda que você é atribulado, você tem Deus que não te abandona hora nenhuma. Ele não te deixa só. Glória a Deus. Ele está com você. Ele é o teu ajudador fiel. E o salmista diz que o fiel guarda de Israel e não dormita. Você sabe o que é isso, camarada? Noite e dia você dorme. Eu ainda se matava, eu acho que é o Salmo número 4, o salmista disse: em paz me deitarei, porque o Senhor cuida de mim. Dorme. Pastor, eu não estou dormindo preocupado, pastor, porque a insegurança está grande. Mas durma, você tem o guarda fiel de Israel que não dormita, ele te vigia 24 horas por dia. Aonde quer que você esteja, Glória a Deus. o nosso Deus está olhando para você. Só existe uma condição de você ficar de fora do olhar de Deus: é se você se afastar de Deus. Agora, se você se chegar a Deus, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O segredo da nossa grande vitória está em trabalharmos a cada dia para nos aproximarmos mais de Deus. Irmão, não ande por aí ficando debaixo de árvore que só tem galho seco. Não. Procure a árvore frondosa, que não muda em estação nenhuma. Ele é cheio de vida e te dá forças para você vencer. Pastor, mas o senhor está falando isso é até bonito, mas eu tenho tanta tribulação. Você é atribulado, mas você não é abandonado.
Você tem quem te assiste, quem te acode na hora que ninguém te vê. Quantos de nós aqui, irmãos, se dependesse do nosso pai e da nossa mãe, não estaria morto? Mas como nós dependemos de Deus, nós estamos vivendo guardados. Porque Deus chegou, Ele não chegou, não foi antes e nem depois, não. Ele chegou, foi na hora certa, no momento certo, Glória a no Deus, tempo certo. Ele chegou e não chegou para dizer assim: olha, eu acho que eu vou resolver teu problema. Não, ele chegou e resolveu a parada mesmo. E quem não saiu do meio virou pó. E quem virou pó, ele soprou. E o pó se desfez pelo ar e sumiu, desapareceu. Esse é o Deus a quem eu e você servimos. Glória a Deus. E Tiago diz que uma única coisa que nós precisamos fazer é ter cuidado para não ser soberbos. Porque ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Apertou a coisa, irmão, caça o cantinho, mete a boquinha no pó e Senhor, eu não vou atrás da rota não, Senhor, porque a rota bate o corpo, mas não pode fazer mais nada com a alma. Eu vou ficar nos pés do Senhor, porque o Senhor mata o corpo e lança a alma no inferno. Eu devo temer ao Senhor. Senhor, o médico disse que é o câncer, Senhor, o médico disse que não tem muito o que fazer, mas o Senhor é o médico por excelência. Eu vou ficar nos pés do Senhor. Senhor, estão dizendo que não vai nada para frente, não vai dar certo, mas eu vou esperar pelo Senhor. Aí você começa a recitar dizendo o salmo que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e eu vou continuar vencendo até o fim. E quando a vida não der mais para ir para frente, aí Ele me leva, e eu vou dizer as palavras de Jó: ainda que Ele me mate, todavia nele eu esperarei. E vamos para frente. Agora, não faça das suas lutas uma muleta. Mano, como é que você está? Não, eu ainda estou naquela velha luta. Como é que você está, irmão? Um ano depois. Continuo. 3 anos depois. Como é que está, irmão? A mesma coisa. Não, irmão. Conta uma história nova. Conta um hino novo. Pastor, e com isso eu vou resolver os meus problemas? Não, mas você vai saindo fora deles. E não vai fazer deles uma capa para você viver a vida toda debaixo dele. Do mesmo sistema, da mesma coisa. Porque senão, que Deus é esse que você está servindo? Um Deus que não te ouve? Um Deus que não atende o teu clamor? Que não atende a tua oração? Então tem umas coisas que você deve colocar na mão do Senhor. Eu quero até dizer para os irmãos: irmão, você colocou uma coisa na mão de Deus? Esquece isso. Tem crente que ele coloca uma coisa na mão de Deus, ele ora, faz um voto. Senhor, eu quero que o Senhor, eu entrego em tuas mãos. Aí passa um dia, está lá na defensoria pública, atrás de um advogado do governo. Se o particular, irmão, já leva o dinheiro da turma, quase tudo e não faz nada, que dirá um que ganha pelo governo. Você vai ficar lá, olhando comprido, olhando, e ele mentindo para você, te enganando. Então, se você lançar os teus cuidados ao Senhor e confiar nele, Ele vai fazer um milagre muito mais rápido do que você ficar esperando em coisas de homens mentirosos, que te enganam, que te iludem, e se você não tiver cuidado, tira o que você tem e nem você fica com o que você tinha, nem recebe o outro que você esperava. É preciso ter muito cuidado com essas coisas. Colocou uma coisa na mão de Deus, espere. Confie. Deus não muda, não. Você pode ficar tranquilo. O Deus que você servia Ele há 10 anos, Ele ainda é o mesmo hoje. Se você passar 50 anos para frente, Ele ainda vai continuar sendo o mesmo Deus. Não há mudanças, não há variação em Deus. Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Amém? Amém. Eu quero fazer uma oração com você antes de nós contribuir. Eu vim ministrar essa palavra de vitória sobre a sua vida nessa noite. Levar você a entender melhor quem é o seu Deus. O seu Deus é aquele que esteve com Davi ante o gigante Golias
ante o urso e o leão. Ele também é aquele que esteve com Elias diante dos 450 profetas de Baal e os 400 de Azera. Ele é o mesmo que esteve com Eliseu quando estava voltando. Ele é o mesmo, aquele que Eliseu disse: aonde está o Deus de Elias? A capa do Jordão dos outros se abriu e ele passou a pés enxutos. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que ouviu Agar lá no deserto. Ele é o mesmo que disse para Abraão: Abraão, não faças tal ao inimigo, porque agora eu sei que temes para Deus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que mandou o vento e o mar se acalmar. Ele é o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. Ele é o mesmo que ressuscitou a Lázaro após 4 dias de morto. Ele continua sendo o mesmo. Sobre os pés vamos orar ao Senhor. Eu quero que você ore comigo nessa noite. E eu quero que você mude o rumo dessa sua oração. Senhor, eu estou aqui quase acabado e nada acontece. Não, você vai orar diferente. Essa semana eu estava ouvindo um exemplo. Gostava contando que, não sei se isso é verdade ou se é uma fantasia ou algo que alguém pintou lá. Diz que passava um moço por lugar e todo dia tinha um passarinho. Passarinho no campo seco. Não tinha nem uma árvore verde. E o passarinho ficava olhando, ficava passando. E um dia o camarada passou e lá na frente ele fez uma oração a Deus. Ele disse: Senhor, mas por que aquele passarinho está naquela terra tão seca daquele jeito, aquelas árvores sem folha, não tem vida? Aí ele ouviu a voz de Deus e falou para ele assim: quando você passar perto daquele passarinho, diga para ele que todo dia, quando amanhecer, ele cante um hino diferente, uma música diferente. E qual que é a música que ele deve cantar? Gratidão. O camarada passou lá, falou lá para o passarinho mudou a música. Começou a cantar gratidão, gratidão, todo dia era gratidão, e era gratidão de dia, gratidão de tarde, gratidão de noite, e gratidão toda hora. Passou os tempos, o moço passou lá, no lugar seco, onde as árvores eram tudo só galha seca e terra seca. Passou lá, a mata tudo verdinha. A árvore que o pé do passarinho ficava verdinha, cheia de cor de fruto, e o pasto tudo verdinho. Aí ele voltou e lá no canto de novo ele fez uma ação. Disse: Deus, mas o que foi aconteceu lá? Ele disse: não, é porque comigo funciona assim. A bênção só chega a partir do momento da gratidão. Aprenda a agradecer. Não reclame. Em vez de ficar reclamando, agradeça a Deus. Você tem tantos motivos para agradecer. Eu tenho muitas coisas que eu queria muito ter. Eu ainda sonho. Um dia o presidente Trivaldo me contou uma visão que ele teve comigo, e eu guardo ela até hoje. Ele disse que Deus mostrou para ele, eu entrando no sítio, passando a porteira do sítio. Eu disse para ele até como é que eu quero o sítio. Eu quero uma terrinha assim que tenha um riozinho, e o riozinho vem, e dentro da minha terra o riozinho vem e faça uma curva assim, e tem uma árvore grandona que eu vou cortar uma madeira e vou fazer um trapicho bem no pé da árvore, e vou fazer uma cela para piar, papa-terra, traíra, piaba, tudo que der no rio, eu vou fazer uma célula. É assim que eu alimento o meu sentimento todo dia. Eu olho para aquela matinha, olho ali agora de tarde, eu digo: olha, eu preciso, Senhor, quando será que vai chegar o dia? Eu falo para minha esposa: eu estou com muita vontade de ir para a mata e possuir uma terrinha para lá. E eu fico esperando, confiando, porque quem te prometeu, irmão, não falha. Glória a Deus, Todos aqui tem uma promessa de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você tem ou não tem uma promessa de Deus para a sua vida? Glória, se você tem, permaneça nela. Não abra mão. Não murmure, não lamente, não reclame. Continue esperando. A sua hora vai chegar. Querido Deus e amado Pai que está no céu, eu venho nessa noite te pedir, Senhor, pelo teu Espírito Santo. A oração que fez Eliseu por Geazi. Às vezes nós só olhamos para os inimigos que estão à nossa volta.
Só olhamos para as tribulações que nos cercam e tentam nos sucumbir. Mas essa noite eu quero te pedir, Senhor, assim como o Senhor abriu a visão de Geazi, abre a nossa visão espiritual para ver que os que estão conosco são muito mais do que são os nossos inimigos. O Senhor é maior, o Senhor é mais poderoso, o Senhor pode mais, o Senhor faz mais, além do que qualquer homem possa fazer. Abre o nosso entendimento e renova nossas forças. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos contribuir, nós já vamos embora.